Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023. Estamos chegando com as notícias do esporte de futebol para você. Muita informação para você que está ligado com a gente e gosta de esporte, gosta aí de futebol. A gente vai trazer a partir de agora muita informação para você relacionado a futebol e a esporte para você que gosta de acompanhar aí essa modalidade, esse tipo de notícia, né? A gente traz esse nosso primeiro vídeo aqui, começando esse dia de vídeos aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Já te peço para deixar aí o seu like, comente aqui no espacinho aqui de comentários, compartilhe aí esse nosso vídeo com seus amigos, nos seus grupos, seus amigos, sua família, né? Nos seus grupos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Se for a sua primeira vez por aqui ou se você já passou por aqui, mas ainda não se inscreveu no canal, dá essa forçona pra gente aí e se inscreva no nosso canal e vá lá no sininho de notificações, vá lá e escolhe todas, para que a opção todas, né? Para que você possa aí receber do YouTube, sempre que subir um vídeo novo no canal aqui, o YouTube vai te mandar uma mensagem aí, te avisando pro seu celular ou então pro seu e-mail, né? Avisando, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá para assistir o nosso conteúdo. Na nossa edição desse nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023, traremos para vocês aí Liga dos Campeões da Europa. Começou, né? Começou e nós vacilamos ontem. Aliás, passamos muita informação para você ontem, mas faltou falar da Liga dos Campeões da Europa. Mas hoje a gente vai fazer, lógico, né? Vai falar dos jogos que abriram ontem a fase de grupos da competição e a sequência que acontece hoje aí da competição. A gente vai falar para você que tá ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Falaremos também sobre Série B, Série A do Brasileirão. Tivemos um jogo ontem entre América Mineiro e a equipe do Bragantino, né? Pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão. O Bragantino, né, rapaz? O Bragantino Massa Bruta foi até Minas e venceu o América Mineiro e com isso assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Já já a gente fala mais sobre esse confronto. E hoje tem 3 confrontos aí na continuidade da 24ª rodada do Brasileirão. Mas é assunto para daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também eu trago para vocês. E a gente fala de vôlei. Brasil domina Porto Rico em Tóquio e segue invicto, quase que não sai, no pré-olímpico. A gente conta já já. Falar do Botafogo, Atlético Mineiro e Botafogo. CNM considera correta a anulação do gol de Diego Costa, meu amigo. A arbitragem nesse Brasileirão tá tomando os holofotes, rapaz. Quem tem que aparecer são boas jogadas, os gols, os jogadores, mas quem tá aparecendo, na verdade, nesse Campeonato Brasileiro é a arbitragem, meu amigo. Já já a gente vai falar aí dessa decadência do futebol brasileiro. Falaremos também sobre basquete. Belém será a sede do pré-olímpico de basquete feminino. E mais, né, rapaz? Brasileirão, comissão da CBF reconhece erro do VAR. E em pênalti não marcado para o Grêmio contra o Corinthians. As polêmicas aí da arbitragem no futebol brasileiro, né, rapaz? Fala da seleção do nosso país, né? A seleção brasileira. Fernando Diniz vai convocar a seleção brasileira no sábado para jogos contra Venezuela e Uruguai. Tudo isso e um pouquinho mais a gente traz já já, logo depois do recado aí de poções e bolos da Linde, também de Cristiano Santos, a voz que divulga você. Na volta, eu vou falar uma coisa muito interessante, muito bacana para você que são clientes, né, do Poções e Bolos da Linde. Novidades, e sabe que novidades eu não sou baú, eu conto para você já já, logo após os 2 recados aí. Poções e Bolos da Linde, Cristiano Santos, a voz que divulga você. E ela, a nossa tradicional vinheta. Segura que a gente volta já.
Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista pra gente trazer, rapaz, muita notícia, muita informação pra você que tá ligado com a gente aí. Já já a gente fala de Liga dos Campeões da Europa. Começou a parte boa, menino! Começou a parte boa da Liga dos Campeões da Europa, que é a fase de grupos, né, rapaz? Eita, Liga dos Campeões da Europa do meu sonho, rapaz! A Champions! Assim fica mais chique, né? Champions. Pois é, já já a gente fala da maior competição de futebol de clubes do planeta. A gente fala já já. É uma Copa do Mundo, né, rapaz? É uma Copa do Mundo aí de times, né? Tem a Copa do Mundo de seleções, tem a Copa do Mundo de times também, que é a Liga dos Campeões da Europa. Brasileirão em destaque para você, Série A, Série B também já já. E a gente fala muito também sobre a arbitragem, as polêmicas da arbitragem já já. Eu prometi para vocês que a gente ia falar aqui, antes das nossas informações, sobre o Poções e Bolos da Lindy, que está com a novidade muito bacana para você que está aí ligado com a gente. Ó, a novidade é a seguinte: você fechando aí com Poções e Bolos da Lindy, 3 meses de marmita mensal, 3 meses, né? Você não paga a última semana. Olha que bacana. 3 meses você fecha 3 meses, né? É uma promoção para o mês de outubro, mas já está valendo porque são 3 meses e aí abrange outubro também, evidentemente, se você fechar hoje com a mulher dos bolos lá, né? A Lindy, tá bom? Poções e Bolos da Lindy. Faça o seguinte, eu vou deixar aqui no primeiro comentário aqui fixado o WhatsApp para você entrar em contato, belezinha? Mas você que mora em Brumado e aqui na região, tá? Você que mora em São Paulo aí, tem como a gente entregar em São Paulo, Rio de Janeiro, né? BH, tem como entregar ainda não, mas quem sabe um dia a gente não possa, né? Ter essa oportunidade aí, quem sabe, né, menino? Quem sabe, vamos continuar aí nessa luta, nessa pegada, quem sabe a gente pode alcançar outros mercados aí, mas por enquanto não dá não, mano. Essa nossa dica é só para você que é aqui de Brumado e da região aqui de Brumar, né? Brumadinho de Açúcar. Então, você fecha 3 meses de marmita mensal e a última semana aí você não paga exatamente nada. Mas lógico que você tem que fechar. Corra então. 77998647115 é o WhatsApp que vai estar fixado aqui no primeiro comentário desse nosso vídeo. Você, se de repente não conseguiu captar aqui eu falando 77998647115,
Vá lá, o primeiro comentário que vai estar lá fixado e você vai lá, chama a mulher dos bolos. Como é que é esse negócio aí, mulher? Fala, chama ela, pode chamar ela assim, não tem problema não, pode chamar ela assim. Como é que é esse negócio aí, mulher? Pode chamar ela assim, não tem problema não, tá? Pois é, chame ela lá no WhatsApp, que é o 77998647115. 3 meses e a última semana, meu amigo, você vai comer de graça. Bom demais. Então chama a mulher lá, viu? Chama a mulher lá. Vamos para as nossas notícias, para as nossas informações. Brasil domina Porto Rico em Tóquio e segue invicto no pré-olímpico. A resposta ao susto veio de forma rápida e eficiente. Mais uma vez, diante de um rival mais frágil, o Brasil não abriu espaço para surpresas. Nesta quarta-feira, a seleção dominou Porto Rico e chegou à quarta vitória no pré-olímpico em Tóquio. Como é em Tóquio, no Japão, vocês sabem que os jogos são de madrugada aqui para nós, que é do Brasil, né? Por isso tá falando quarta-feira aqui, porque o jogo foi na madrugada, né, menino? Pois é, só para você entender aí. Em 3-0, parciais de 25-21, 25-15 e 25-9. O time garantiu o triunfo e se manteve firme em busca de uma das vagas em jogo para as Olimpíadas de Paris. O Brasil não joga nesta quinta, ou seja, hoje, né? Aliás, amanhã. Depois vai para a reta final do pré-olímpico. Né? Vai para a reta final aí, evidente, do pré-olímpico. Na sexta-feira, talvez o maior desafio. A seleção encara a Turquia às 4 horas da manhã no horário de Brasília. Pega a Bélgica no sábado, no mesmo horário, e fecha a competição contra o Japão no domingo, às 7h25 da manhã. Todos os jogos aí vão ser transmitidos pelo Sport TV 2, para você que tem TV aí por assinatura. Pois é, rapaz, é o Brasil, é a seleção brasileira de vôlei, né? Boa sorte aí para as nossas meninas. Tá chegando mais informação para você que tá aí ligado com a gente. Tivemos recentemente o confronto entre Atlético Mineiro e Botafogo, o confronto que aconteceu aí na rodada 23, né? Botafogo perdeu por 1-0, mas teve um lance, meu amigo, lá na MRV Arena do Atlético, né? Que deu muita polêmica, rapaz. Deu muita polêmica. O torcedor do Botafogo tá irritado e tá aí reclamando até hoje, né, rapaz? Toda terça-feira a gente sabe que o CNM, com a sua equipe lá de arbitragem, com o seu time de arbitragem, aparece, né, no site da CBF para dar explicações depois da rodada aí do Campeonato Brasileiro. Ele mais uma vez apareceu. O CNM considerou que correta a anulação do gol de Diego Costa. O Wilson CNM, chefe de arbitragem da CBF, considerou que o gol de Diego Costa foi corretamente anulado na derrota do Botafogo para o Atlético Mineiro no último sábado na Arena MRV. No papo de arbitragem, programa divulgado pela entidade na tarde de ontem, terça-feira, o ex-árbitro considerou que o corte dado aí por Maurício Lemos não configurou um novo lance e, portanto, o atacante do clube carioca se aproveitou da posição inicial de impedimento. Eu só vou pontuar aqui antes de eu continuar lendo. O que me chamou a atenção nesse lance é que o Diego Costa realmente está impedido. Só que a bola não vai em direção a ele inicialmente. Ela vai em direção a um outro jogador que está em condição legal, né? E mesmo sendo jogador do Botafogo, quando ele toca essa bola, que divide essa bola com a defesa do Atlético, gera outro lance, gente. Aí o Diego Costa já está em posição legal, porque já gera um outro lance. Sinceramente, a arbitragem, meu amigo, ao lado aí do também ex-árbitro Pérez Bassols, a dupla considerou a avaliação de Ramon Abate Abel e da equipe do VAR, comandada aí por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, como normal, né? Gostaria de fazer um comentário em relação ao que o assistente de campo, o Bruno Pires, fala. Em princípio, ele considera que o defensor Maurício Lemos não tem uma ação deliberada, ele não joga bola, ele tem, na verdade, um rechaço
com dificuldade, não jogou deliberadamente a bola, como diz a regra 11, afirmou Seneme. É fundamental que nessa hora o assistente, o responsável por essa jogada, ative a cabine com esses conceitos. Ele ativou o conceito de posição e que a jogada do jogador de preto não era uma jogada com plenos controles para gerar uma nova ação, uma nova jogada. Foi um desvio, não se torna uma nova origem, completou Bassols. Isso gerou uma vantagem para o jogador que estava em impedimento, finalizou Seneme. Sinceramente, a CBF, ela perdeu a moral. Ninguém, quando eu digo ninguém, é do meio do futebol, né? Profissionais do meio do futebol, torcedores, todo mundo que acompanha futebol ou que está ali na profissão, seja preparador físico, seja diretor de futebol, seja presidente, seja jogador, seja quem for que está envolvido no Campeonato Brasileiro, não respeita mais a CBF. Porque a própria CBF não respeita, não tem critério, né? É a mesma coisa, vou dar um exemplo de o que é critério, Cristiano. Critério é o seguinte, critério do futebol é o seguinte: quando você não dá uma falta num contra-ataque para um time, quando esse time, o time que é contra-atacado, toma a bola e faz uma possível falta, aí igual a que não foi marcada, você tem que manter o critério e não dá. Os árbitros são o contrário. Vou dar um exemplo do jogo de ontem entre Bragantino, entre América Mineiro e Bragantino, que o jogo foi em Minas. O pênalti, eu vou falar do pênalti que não foi marcado para o Grêmio já, mas o pênalti que não foi marcado para o Grêmio no jogo entre Corinthians e Grêmio, assim, gente, absurdo. Até o meu sobrinho, se você me falar assim com o Renan, falar assim, Renan, apita esse jogo aqui, se ele vê o lance pegando na mão, ele dá pênalti. Meu sobrinho que não entende de regras, né? Se uma criança ainda não entende de regras, ele daria o pênalti. Ele não, pegou na mão, foi pênalti. Ele falaria isso. E um cara que apitou a última Copa do Mundo, o árbitro que apitou Corinthians e Grêmio, árbitro de Copa do Mundo da FIFA. Árbitro de Copa do Mundo. Ele apitou a última Copa do Mundo. Ele e o Klaus. Vocês estão espantados? Vocês estão? Eu não. Sinceramente, não tô, não. Sinceramente, não tô. No jogo de ontem, voltando, no jogo de ontem, foi dado um pênalti, porque assim, eu ouvi diversas vezes do próprio Seneme: se a bola bate em qualquer lugar do corpo e depois pega no braço do jogador, não é pênalti. Aí ontem, foi dado um pênalti dessa maneira pro América Mineiro. A sorte da arbitragem de ontem, desse confronto, que o jogador do América perdeu o pênalti. Mesmo assim, não deixa de ser um erro. Porque se tem, a arbitragem, primeiro ela erra porque assim, é a questão da falta de critério. Falta de critério. Se o Seneme fala que se a bola pegar numa parte do corpo do jogador e ir na mão ou no braço, que é a mesma coisa, não se configura pênalti porque ela pegou primeiro em uma parte do corpo e foi na mão. Ontem a bola pega na coxa do rapaz, do jogador do Bragantino, e vai no braço. O árbitro de vídeo chama, até aí tudo bem, chamar. Mas quem decide é o árbitro de campo. E ele foi e deu o pênalti. Ele deu o pênalti no finalzinho do jogo. Tava 1-0 pro Bragantino. Deu o pênalti. Então assim, a arbitragem brasileira, e não é só esse árbitro que apitou o Corinthians, e daqui a pouco eu vou falar o nome dele que eu não sei de cor. E eu nem me preocupo também em, sabe, gravar nome de árbitro. Nem me preocupo. Né? Para mim falar o nome de um árbitro, que Klaus é porque, assim, Klaus é um nome muito fácil, né? Aí a gente fica na cabeça. Mas eu não consigo gravar nome de árbitro, sinceramente. E nem me preocupa em ter essa memória, né, de arbitragem. Não me preocupo, sinceramente.
Porque não era pra gente nem estar falando de arbitragem aqui. Você tem que falar de futebol, de jogo bonito, etc e tal. Mas a gente perde tempo num vídeo aqui né, que a gente tá levando informação para você para falar de arbitragem. Falar de arbitragem. Mas não tem jeito, a gente tem que falar. Não tem jeito, a gente tem que falar. Então assim, é os critérios que não existe. Eu repito, eu já disse aqui em outras oportunidades, essa questão de interpretação para mim é balela. Interpretação para mim é uma forma de você usar como desculpa. Não, na interpretação dele, a minha mãe. Interpretação, aquele... Vai me dizer que aquele lance, o CNM disse que foi pênalti. Finalmente, ele e afastou o árbitro que apitou Corinthians e Grêmio. Finalmente. Mas não é só afastar, não. Um erro desse, gravíssimo como esse, você tem que pegar um árbitro desse e falar assim, ó, você não apita mais esse ano o Campeonato Brasileiro, você vai ficar aqui na geladeira. Só vai apitar o ano que vem. Tem que começar a punir de forma severa e também no bolso desses árbitros. No bolso também. Não, além dele ficar sem apitar, multa no bolso deles. Porque o tamanho do prejuízo que ele pode ter dado para o Grêmio é gigante. O Grêmio poderia estar com 2 pontos a mais na tabela. Ontem, por exemplo, o Bragantino ultrapassou o Grêmio e assumiu a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio vence, o Grêmio estaria em segundo lugar. Segundo não, estaria ali a 1 ponto do Palmeiras na classificação geral. E o próximo confronto é justamente contra o Palmeiras, no qual ele vencendo, ele poderia ultrapassar o Palmeiras, né? E estaria também mais próximo do Botafogo, que perdeu para o Atlético Mineiro, né? Então, você faz um planejamento, você contrata jogador, faz isso, faz aquilo, gasta. Aí, num jogo, a arbitragem arrebenta o clube. E cadê a punição? Não, nós afastamos. O cara fica 2 jogos sem apitar. Daqui a pouco premia ele para apitar um clássico. Daqui a pouco ele vai apitar vai apitar um Vasco e Flamengo, um Corinthians e Palmeiras, um São Paulo e Santos. Daqui a pouco ele é premiado, um Fluminense e Flamengo. Daqui a pouco ele é premiado, ele já volta num jogo grande. Um erro desse, você tira do bolso do árbitro e ele não apita mais esse ano. Se eu sou o presidente da arbitragem, não tem conversa, não tem mimimi. Você não apita mais esse ano. Mas não errei porque errou, porque aqui sim, um lance daquele do Corinthians, não tinha ninguém na frente dele. Primeiro que não precisava do VAR. Esse jogo do Corinthians eu nem culpo o VAR, porque não precisava do VAR. Não precisava do VAR. Mas a gente fala já desse lance polêmico aí do Corinthians com... Polêmico não. Roubo, né? Cá para nós. A gente não tem como provar, né? Tem como provar. Deixa eu pontuar aqui, porque daqui a pouco a gente participa de uns grupos, né? As pessoas ficam falando, mas falando que o Corinthians está envolvido, etc e tal. Ninguém está falando aqui. Ninguém não. Eu não estou falando aqui que o Corinthians pagou a arbitragem, etc e tal. Estou falando da comissão de arbitragem. Da arbitragem. Né? O Corinthians não tem nada a ver com isso. Corinthians não tem nada a ver com isso. O Yuri Alberto meteu a mão na bola. Fez o pênalti. Se não marcou, o Corinthians tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Quem tem que ser punido é o árbitro. Não é nem os caras do... Não era para os caras do VAR ter sido punido, não. Sinceramente. Mas eles não chamaram no VAR, não sei o quê. Cara, o juiz está no lance. O juiz está no lance. Ali você marca pênalti. Nem precisa de mimimi. Nem precisa. Já a gente volta a falar de arbitragem novamente. Vamos falar de basquete. Belém será a sede do pré-olímpico de basquete feminino. O pré-olímpico de basquete feminino será disputado na primeira semana de fevereiro do ano que vem em Belém. O anúncio foi feito ontem, terça-feira, pelo governador do Pará, Helder Barbalho.
Em vídeo postado em suas redes sociais, o político revelou que as partidas acontecerão na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Pois é, há 2 semanas, a FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete, havia anunciado o Rio como sede do torneio, o que acabou não se confirmando, já que a CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquete, optou por Belém. Pela primeira vez na história, nós seremos sede de um evento tão importante para que nossas atletas possam disputar a vaga para as Olimpíadas de Paris. Estaremos todos juntos para mostrar Belém, para mostrar o Pará, a Amazônia e, acima de tudo, para colocar as nossas atletas e o basquete feminino lá nas alturas, discursou aí o governador. Além de Belém, outras 3 cidades também receberão o pré-olímpico feminino: Atuépia, na Bélgica, Sopron, na Hungria e Xi'an, na China. As sedes da competição masculinas serão anunciadas em novembro. Ao todo serão 10 vagas distribuídas no pré-olímpico feminino. Serão 4 grupos de 4 seleções, um em cada sede. As disputas de Belém e Xi'an disponibilizarão 2 vagas. Já na Bélgica e Hungria, 3 equipes avançam. Uma vaga por continente está garantida na disputa. Estados Unidos e França já estão classificados para os Jogos Olímpicos, mas também disputam o torneio, sem chances de perder suas vagas. Ainda não foram definidos, os grupos para cada sede aí do pré-olímpico. Que bacana, né, rapaz? Que bacana. É legal o nosso país receber eventos, né, importantes como esse. Vamos voltar a falar da polêmica da arbitragem. Comissão da CBF reconhece erro do VAR em pênalti não marcado para o Grêmio contra o Corinthians. A comissão de arbitragem da CBF reconheceu que houve erro dos árbitros ao não darem pênalti para o Grêmio contra o Corinthians nos acréscimos do empate por 4-4 entre as equipes na noite da última segunda-feira na Neoquímica Arena, em jogo adiado da 15ª rodada do Brasileirão. Em vídeo publicado no site da entidade, que decidiu afastar a equipe que trabalhou na partida, na manhã desta terça-feira, Péricles Bassols, gerente técnico do VAR, analisou assim, antes de mostrar a comunicação entre os árbitros de vídeo e de campo. Aos 49 minutos da segunda etapa, o atleta número 9 da equipe de branco e preto, em ação de bloqueio, com o braço em posição antinatural e aumentando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço nesta ação caracteriza a infração de pênalti. Portanto, uma penalidade deveria ser marcada no campo de jogo e, quando não marcada, o VAR deveria recomendar revisão para tal ação. Nos áudios, é possível notar, após análise de diversos ângulos do lance, que Yuri Alberto intercepta com o braço direito o cruzamento de Ferreira, mas o árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, considera que o jogador do Corinthians está recolhendo o braço. Então, eu tiro o que eu falei aqui. Eu não culpei a arbitragem de vídeo, mas eu tiro. Coloco eles no bolo também. Eu confesso que eu não ouvi os áudios. Eu não ouvi os áudios do VAR. Eu não ouvi os áudios do VAR. Porque, sinceramente, é muito nojento, cara. Sinceramente, é muito nojento. Sabe, a arbitragem no Brasil tá dando nojo. Sinceramente. Estão conseguindo acabar com aquilo, com o maior lazer do brasileiro, que é o futebol. Estão conseguindo acabar. O jogador, mesmo estando nessa posição, acho que ele está natural para esta disputa de bola, para a defesa. Não está com a intenção de bloquear. Para mim, ele não está com a intenção de bloquear. Ele está com a intenção de disputar a bola. Meu amigo, o cara levanta o braço, dá uma manchete. Ele está com a intenção de disputar a bola. É diferente de bloqueio, ele está recolhendo o braço. Ele não está indo com o braço na direção da bola. Os caras brigam
Aqui a fala de um dos árbitros, tá? Eles brigam com a imagem, cara. Como é que pode, cara, brigar com a imagem? Quando não tinha o VAR, beleza. Mas tem o VAR, você vai na TV. Você pode ir na TV, os caras estão lá 4 ou 5 pessoas vendo a imagem e ainda erram, cara. Ele está recolhendo o braço, ele não está indo com o braço na direção da bola, ele está recolhendo. Wilson, lance checado, ok, pode jogar. O jogador está recolhendo o braço, está em posição de disputa e a bola vai na direção do seu braço. Outra coisa, outro detalhe aqui para a gente complementar. O árbitro tem o poder também de não concordar. Tem esse detalhe também. O árbitro tem o poder de não concordar com a análise, né, da cabine do VAR para dar um pênalti ou para não dar. Se ele entender que foi pênalti o lance, ele, agradeço muito, é regra, tá? Agradeço muito aí a colaboração de vocês, mas eu, como árbitro principal, achei que foi pênalti, então vou dar o pênalti. Acabou. Ele pode, mesmo a cabine achando que não foi pênalti, ele, como árbitro da partida, né, como comandante de arbitragem da partida, ele pode discordar da opinião dos amigos dele que está lá no VAR e ele dá o pênalti. Entendeu? Durante a análise de Emerson de Almeida Ferreira, o assistente do VAR, Michel Patrick Costa Guimarães, questiona o colega, mas Emerson mantém a posição. Você não acha que está muito aberto, não? Que essa bola passaria se ela não bate no braço? Perguntou o assistente de VAR. Logo após a partida, dirigentes, jogadores e o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, protestaram contra a decisão da arbitragem de não marcar a penalidade. O treinador do Tricolor, inclusive, disse que Luan, estimão e com passagem conturbada pelo clube, bateria a penalidade se marcada. Meu amigo, ia dar uma confusão também gigante, né? Porque o Luan entrou, eu disse, até disse aqui na edição de ontem do campeonato, das nossas notícias, disse aqui no nosso vídeo de ontem, nosso primeiro vídeo de ontem, e se Luan fizesse um gol na arena, todo mundo xingando ele ia provocar muito. E se marca esse pênalti, o Luan bate e faz, Jesus Cristo, meu Deus. Mas, gente, eu vou deixar vocês, tem um espacinho aqui de comentários. Falem aí, gente, da arbitragem e principalmente desse lance entre Corinthians e Grêmio. Repito, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Apesar de que a arbitragem aqui no Brasil é direcionada e isso já está muito claro. Olha a camisa e fala, não dou. Isso é muito claro. Vocês acham, eu vou colocar o lance o contrário. Vou colocar o lance, repito, eu acho, a não ser que prove ao contrário, eu acho que o Corinthians não tem nada a ver com isso. Mas assim, vem comigo. Se esse pênalti no final do jogo fosse na área do Grêmio, o que aconteceria? Vocês têm dúvida que seria pênalti, que eles dariam um pênalti? Eu não tenho. Eu não tenho dúvida nenhuma que seria pênalti, que daria pênalti. Que a arbitragem daria pênalti. Aliás, o árbitro em campo daria. Você viu? Não que o pênalti para o Corinthians não foi pênalti. Mas você viu como que o árbitro marcou na raiva, rapaz? Pênalti. Né? A velocidade que ele marcou, nem esperou o VAR. Ali era pênalti pro Grêmio e cartão amarelo no Yuri Alberto. Fernando Diniz, falar de seleção brasileira, Fernando Diniz vai convocar a seleção brasileira no sábado para jogos contra Venezuela e Uruguai. O técnico Fernando Diniz vai anunciar sábado às 15h30 a lista dos 23 jogadores convocados para defender a seleção brasileira diante de Venezuela e Uruguai em duelos da terceira e da quarta rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após estrear com 2 vitórias diante de Bolívia e Peru, o Brasil volta a campo no dia 12 de outubro contra a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá.
Depois, encara o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu, no dia 17. Essa será a segunda convocação de Fernando Diniz na seleção. Antes de elaborar a lista, ele precisa se focar em preparar o Fluminense para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira, no Maracanã, em duelo da 24ª rodada do Brasileirão. A tendência é que o técnico mantenha a base da última lista. Uma possível mudança é a saída de Gabriel Martinelli, atacante que machucou a coxa esquerda em partida do Arsenal no último sábado. Por outro lado, a chance de retorno de Vini Júnior, que foi cortado da primeira convocação de Diniz e ainda não voltou a atuar pelo Real Madrid. O Brasil lidera as eliminatórias com 6 pontos, superando a Argentina no saldo de gols. É o Fernando Diniz, que tem 2 jogos e 2 vitórias. Vai ter um jogo complicado. Claro que tem um jogo da Venezuela, jogo fácil para a seleção brasileira. Não sei que a seleção mesmo se complique, né? Mas vai ter um teste de fogo, né? Jogar contra o Uruguai lá no Uruguai, né? Jogar lá é complicado, não é fácil. Não é fácil jogar lá no Uruguai, não. Vai ser um teste bom aí para a seleção brasileira. Pois é, gente, dá só um tempinho que eu volto já para a gente falar de Liga dos Campeões da Europa e já emendar Série B e Série A do Brasileirão. O jogo que aconteceu ontem, né? E os 3 jogos que acontecem nesta quarta-feira, nesta noite de quarta-feira de Brasileirão. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer Liga dos Campeões da Europa, Série B do Campeonato Brasileiro, Série A do Brasileirão, né? A continuidade aí da rodada 24 para você. A gente traz nesse nosso segundo bloco, para a gente fechar aqui esse nosso vídeo, esse nosso primeiro vídeo desta quarta-feira para você. Ontem eu fiquei devendo para vocês aí os jogos, né? Que abriram aí a fase de grupos da Champions, ou da Liga dos Campeões da Europa, como queira. Vamos lá então falar dos jogos desta quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa. Depois a gente fala dos jogos que já aconteceram. No grupo A, que tem Bayern de Munique, Copenhagen, Galatasaray e Manchester United, hoje terá os seguintes jogos. O Galatasaray recebe a equipe do Copenhagen e a equipe do Bayern de Munique mede forças contra a equipe do Manchester United. No grupo B, que é o grupo aí do Arsenal, do Lens, do PSV, Eindhoven e o Sevilha. Hoje o Arsenal recebe a equipe do PSV e também teremos o Sevilha contra a equipe do Lens.
é o Grupo B e os jogos desta quarta-feira. Também nesta quarta-feira, pelo Grupo C, o atual campeão... atual campeão não, né, rapaz? O maior campeão da Liga, né, rapaz? O maior campeão da Liga estreia nessa fase de grupos da competição. Grupo C, que tem Braga, Napoli, Real Madrid e Union Berlim. Hoje é dia do Real Madrid receber a equipe do Union Berlim e também teremos o time do Braga recebendo o campeão italiano Napoli. No grupo D, que tem Benfica, Internacional, RB Salzburg e Real Sociedad. Hoje, né, mais conhecido como quarta-feira, teremos o Benfica recebendo a equipe do Salzburg e também teremos o Real Sociedad recebendo a Inter de Milão. Jogos então que acontecem na tarde desta quarta-feira. Grupo E, já tivemos movimentação. Grupo E tem o Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e também o Celtic. A equipe da Lazio recebeu o Atlético de Madrid e as equipes empataram em 2-2. O Feyenoord venceu o Celtic por 2-0 na estreia aí da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa no Grupo E. No Grupo F também já tivemos movimentação. Grupo F, que é composto aí por Paris Saint-Germain, Milan, Newcastle e Borussia Dortmund. Milan e Newcastle ficaram no 0-0 e tivemos o PSG vencendo o Borussia Dortmund por 2-0. Isso no Grupo F. No Grupo G também tivemos movimentação ontem, terça-feira. Tivemos o Young Boys perdendo de virada, né, para a equipe do RB Leipzig por 3-1. O Manchester United, atual campeão, agora tá certo, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, mediu forças aí contra o Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha deu um trabalho danado, né, rapaz, para a equipe do Manchester City. Apesar do Manchester City ter perdido um caminhão de gols, né? O tal do Haaland, rapaz, é bom jogador, né? É jogadoraço, rapaz. Eu, particularmente, queria ele para ontem no meu time do coração, mas não é possível, né? Não é possível, aquele sonho impossível. Então, é só acompanhá-lo mesmo jogando aí no futebol europeu. E ontem ele perdeu uns gols que não está acostumado, né? A gente não está acostumado a ver o Haaland perder, né, rapaz? Pois é, mas acontece. Ser humano, né, menino? Mesmo assim, não apresentando um futebol tão espetacular como a gente já está acostumado, o Manchester City venceu por 3-1 de virada o Estrela Vermelha, na estreia aí do Grupo G, né? Do Grupo G aí da Liga dos Campeões da Europa, fase de grupos, né, da Liga dos Campeões da Europa. Não vou passar a classificação aqui, que é a primeira rodada, né, gente? Então não tem sentido de passar a classificação dos grupos. No Grupo H, que é o grupo do Barcelona, do Porto, do Shakhtar Donetsk e também do Rayo Antwerp. Os jogos, o Shakhtar que não está jogando na Rússia, o Shakhtar está jogando na Alemanha devido à guerra, né, que continua lá na Rússia. Então, o Shakhtar Donetsk, jogando como mandante, perdeu para o Porto por 3-1. Tivemos também a estreia do Barcelona, né, rapaz? O Barcelona que recebeu o Royal Antwerp e o Real Madrid atropelou, né, rapaz? Sem chance, sem dó, sem piedade. 5-0 para a equipe do Barcelona. Vamos acompanhar, evidentemente, os jogos desta quarta-feira e amanhã a gente traz para você que está ligado com a gente os resultados. Não vamos falar de classificação ainda, porque é a primeira rodada, então, né, a gente deixa para falar de classificação dos grupos a partir da segunda rodada da competição mais importante e mais, né, competitiva entre clubes do futebol mundial e mais rica também, né? Cá pra nós, cá pra nós. Pois é, vamos falar então de Brasileirão da Série B do Campeonato Brasileiro. 29ª rodada foi aberta ontem com confronto entre Sampaio Corrêa e Vila Nova e mostrou que
esse negócio de time, não, o time está melhor colocado na tabela de classificação, não tem nada a ver, viu, gente? Tem nada a ver. É muito equilíbrio nessa Série B de Campeonato Brasileiro. O Sampaio Correia, que está ali na parte de baixo da tabela, né? Estava com 31 pontos, estava com 4 pontos a menos que a Chapecoense, 17º, que abre a zona de rebaixamento. E o time do Vila Nova estava ali que se vencesse o jogo entrava, né? Entrava na zona de classificação para a Série A do ano que vem. Entrava no G4. Mas o Sampaio Correia, em casa, né, venceu por 2-1 Vila Nova e com isso se afastou de vez ali da zona de rebaixamento. O time do Sampaio Correia chegou à 13ª colocação. A gente passa a classificação já para você. Os jogos da 29ª rodada continuam na sexta-feira, com 3 jogos. No sábado tem 4 jogos e na segunda-feira teremos aí mais 2 jogos fechando essa 29ª rodada. Claro que na sexta-feira a gente conta para você os jogos da sexta, do sábado e também da segunda-feira. Por que vai pular domingo, Cristiano? Não tem jogo, é porque domingo tem a decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e a equipe do São Paulo. Classificação: Vitória lidera com 52 pontos, em segundo Guarani 50, em terceiro Sport também com 50 pontos, em quarto a equipe do Novo Horizontino, que já jogou aí, o Novo Horizontino que, aliás, já jogou não, rapaz, joga, né? Já jogou não, joga, o Novo Horizontino fechou a última rodada, a 28ª rodada, venceu e por isso está no G4 do Campeonato Brasileiro. O Criciúma é o 5º colocado com 48, Juventude é o 6º com 47, 7º Vila Nova 46, 8º Atlético Goianiense com 44 pontos, em 9º CRB 42 pontos, em 10º Ceará 41, 11º Mirassol 40, 12º Botafogo de Ribeirão Preto 38, 13º Sampaio Correia 34 pontos, 14º Ituano 33, 15º Ponte Preta também com a mesma pontuação, 16º Avaí 30 pontos, 17º abrindo a zona de rebaixamento a Chapecoense com 27 pontos, 18º Tombense 25, 19º Londrina 21 e o ABC já foi, né, rapaz? O ABC já tá condenado, né? Tá condenado aí, não tem jeito mais não, rapaz. São 14 pontos de diferença para o 16º colocado, o Avaí. O primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, o ABC que teve a proeza no começo do ano de eliminar o Vasco, rapaz. Eliminar o Vasco em São Januário da Copa do Brasil. Ó, pra você ver, rapaz, o ABC. E é o lanterna com 16 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ei, Vascão, viu? Tem jeito não, menino. Vamos falar de Série A do Brasileirão. Ontem aconteceu aí um jogo, né? Da continuidade da 24ª rodada. Já tínhamos aí na terça-feira o confronto. Já tivemos, na verdade, na terça-feira o confronto entre Bahia e Santos. Vencido pelo Santos por 2-1 de virada fora de casa. E agora, ontem, na verdade, né? Tivemos um encontro aí entre América Mineiro desesperado contra o RB Bragantino, que está fazendo uma campanha maravilhosa nesta edição do Campeonato Brasileiro, né? Pois é, o Bragantino venceu a equipe do América Mineiro por 2-0 e teve, assim, para mim, mais uma vez, como eu já comentei aqui, para não prolongar muito, né? Um erro de arbitragem. A questão que porque eu falo erro? Porque eles mesmos dizem, se tocar na coxa, se tocar em qualquer lugar do corpo e tocar no braço, não é pênalti. O lance segue. Beleza. Só que ontem, o juiz deu um pênalti pro América Mineiro, a bola toca na coxa do jogador do Bragantino e depois vai no braço. E o VAR chama e o juiz dá pênalti. Então, não tem uma a arbitragem não tem critério, gente. Não tem critério. O que não é pênalti em um lance, em um jogo, no outro jogo é. Vocês vão ver um pênalti sendo marcado do mesmo jeito que não foi marcado contra o Corinthians, a favor do Grêmio, na Arena. Vocês vão ver nas próximas rodadas.
vai ter um pênalti, pode escrever o que eu tô falando aí, pode escrever, vai ter um pênalti marcado para algum time do mesmo jeito que não foi marcado para o Corinthians, contra o Corinthians na verdade, vocês vão ver. Hoje mais conhecida como quarta-feira lá no Ailé Pinheiros, na Serrinha, né? O Flamengo visita a equipe do Goiás, o jogo acontece às 19 horas no horário de Brasília. Agora a pergunta é como que o Flamengo vai para esse confronto aí? Vai com força máxima? Será que vai com força máxima para esse confronto? Ou vai poupar jogador pensando aí na partida decisiva de domingo contra a equipe do São Paulo? Vamos saber então as coisas aqui das duas equipes, começando pelo Goiás, do técnico Armando Evangelista. O treinador Esmeraldino promove os retornos de Maguinho, Lucas Halter e Guilherme Marques, que estavam suspensos na última rodada. Bruno Santos, Sidmar e Rafael Guzzo, expulso na última rodada, deixam o time do Goiás. Então, provável escalação do Esmeraldino: tem Tadeu no gol, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e também o Hugo, William Oliveira, Morelli e Guilherme Marques, Alano, João Magno e Anderson Oliveira na frente. Esse é o provável Goiás para o confronto de logo mais contra a equipe do Flamengo. Flamengo do técnico, ainda do técnico Jorge Sampaoli, mas a batata do Sampaoli tá assando, né, rapaz? Diferentemente do São Paulo, que vai poupar os titulares para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, Sampaoli relacionou o que tem disponível, mas com 9 desfalques. O time terá muitas mudanças. A tendência é que Mateuzinho, Davi Luiz, Thiago Maia e Everton Ribeiro entrem nas vagas de Wesley, Léo Pereira e Pulgar, e também Gabigol. Gabigol que foi expulso na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? E por isso vai ser desfalque. Provável escalação então do Flamengo: tem Matheus Cunha no gol, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro na frente. Esse é o provável Flamengo para o confronto contra a equipe do Goiás. Você vê a força do elenco desse Flamengo, né? Vai ser 9 jogadores para esse confronto. E olha o timaço do Flamengo. Você vê a força, né, rapaz? Por isso que assim, é absurdo o momento que o Flamengo passa. Não dá para acreditar, sinceramente, não dá para acreditar que um time que tem um elenco desse tenha passado em branco até aqui, sem ganhar nenhum título, nem o Carioca. Por isso que o torcedor tá tão injuriado, gente. E com razão. Claro que não justifica, né, atos de violência. Não justifica. E isso não vai fazer com que o Flamengo, esses atos de violência, não vai fazer com que o Flamengo volte a ganhar títulos. Isso não. O que vai fazer é os jogadores tomarem vergonha na cara e voltar a jogar bola. É isso que vai fazer. Agora, a violência não. Violência contra os jogadores não vai resolver nada. Não vai resolver nada. E isso não é torcedor. Torcedor é aquele que vai, paga o ingresso e lá pode xingar, né? Só não pode jogar sapato, jogar coisa no jogador, mas pode xingar, pode protestar, né? Pode vaiar, pode fazer isso. Isso é torcedor. Agora, os que se diz torcedor e vai agredir dirigente, vai agredir jogador, vai agredir todo mundo lá do staff do Flamengo, isso aí não é torcedor não, é outra coisa. É outra coisa que infelizmente o nosso país não consegue prender esses caras, né? Então, provável, vamos falar aqui do confronto então entre Fluminense e a equipe do Cruzeiro, que também acontece nesta noite de quarta-feira. Vamos começar pelo mandante, né, que é o Fluminense do técnico Fernando Diniz. Fluminense que vem de derrota para o Vasco no Clássico Carioca no último final de semana. O Fluminense terá a volta de ao menos um nome que ficou de fora contra o Vasco por suspensão. O técnico Fernando Diniz. Samuel Xavier também retorna após ficar fora do Clássico por causa aí do terceiro amarelo e deve ser titular. A tendência é que Felipe Melo também retorne ao time depois de ficar de fora com dores no joelho e forme dupla de zaga com Nino.
Diogo Barbosa é cotado para atuar na esquerda no lugar de Marcelo. Sem Arias lesionado, Lima ganha chance no meio, com Keno, John Kennedy e Cano no ataque. Provável escalação então do Fluminense: tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e o Diogo Barbosa, André, Alexander e Lima, Keno, John Kennedy e Cano na frente. Esse é o provável Fluminense para o confronto contra o Cruzeiro, contra a Raposa. A Raposa que vem animada, né, rapaz? Vem animada porque o Cruzeiro na última rodada venceu por 3-0 na Vila Belmiro o Santos. Pois é, na estreia aí do técnico Zé Ricardo, né? Zé Ricardo estreou contra o Santos e o Peixe, e na verdade a Raposa, né? Bateu o Peixe por 3-0 em plena Vila Belmiro. O treinador não terá a possibilidade de repetir o time que começou diante do Santos. Isso porque Luciano Castan cumprirá a suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Oliveira e João Marcelo são as opções para a vaga, com o primeiro em vantagem. No setor ofensivo, Nicão e Bruno Rodrigues, que se destacaram no segundo tempo na Vila Belmiro, tendem a seguir como opções para o decorrer do jogo no Maracanã. Então, provável escalação do Cruzeiro é a seguinte: Rafael Cabral no gol, William, Neres, Lucas Oliveira ou então João Marcelo e Marlon, Matheus Jussa, Lucas Silva e o Matheus Vital, Arthur Gomes, Wesley e Gilberto na frente. Esse é o provável Cruzeiro para o confronto de logo mais contra a equipe do Fluminense no Maracanã. É um jogão, né, rapaz? Um jogão. Vale muito para as duas equipes no Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 no horário de Brasília pela 24ª rodada no Maracanã. Mais um jogo acontece nesta quarta-feira no complemento da 24ª rodada. É o jogo entre São Paulo e Fortaleza. Pois é, a bola rola, rapaz, às 21h30, né? Às 9h30 da noite, para esse confronto aí de tricolores. Pois é, escalações prováveis das duas equipes. São Paulo com a cabeça no domingo na final contra o Flamengo. O São Paulo do técnico Dorival Júnior, perto de conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil. São Paulo deve jogar contra o Fortaleza com vários, ou pelo menos reservas, né? Ou apenas reservas em campo. O técnico Dorival Júnior revelou muito pouco dos trabalhos do time que pode atuar, mas descansar os titulares para domingo às 16 horas diante do Flamengo é a prioridade. Provável escalação então do tricolor paulista: tem Jandrei no gol, Natan, Alan Franco, Diego Costa e Wellington, Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo e James Rodrigues, Luciano e Juan na frente. Esse é o provável São Paulo. Agora, Fortaleza tem que se aproveitar disso, evidentemente, né? Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda. Fortaleza viajou com 24 jogadores para o duelo contra o São Paulo pela Série A. Marinho e Lucero, que sentiram dores no último compromisso contra o Corinthians e deixaram o campo mais cedo, treinaram nos últimos dias e embarcaram para São Paulo. Mesma situação do zagueiro Tite, que também se queixou de dores no jogo passado, mas seguiu viagem com os companheiros sem problemas. Vojvoda deve manter o time sem muitas alterações, já que está contando aí com um bom tempo de preparação entre um jogo e outro. Provável escalação então do Fortaleza: tem João Ricardo no gol, Tinga, Brits, Tite e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, Marinho, Guilherme e Lucero na frente. Esse é o provável Fortaleza para o confronto de logo mais contra a equipe do São Paulo. São Paulo vai mesclado, né, com alguns titulares, ou vai aí totalmente com o time reserva. São os 3 jogos então desta noite de Série A do Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Goiás e Flamengo às 19 horas, Fluminense e Cruzeiro às 21h30 e o São Paulo contra o Fortaleza também às 21h30. Amanhã teremos mais 3 jogos: Vasco e Coritiba em São Januário,
na Liga Arena, Atlético Paranaense e Internacional e o Grêmio contra a equipe do Palmeiras. Na sexta-feira, teremos um jogo, Corinthians e Botafogo se enfrentam. E no sábado, teremos o Atlético Mineiro recebendo o Cuiabá, fechando a rodada 24 aí do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem o G4 com o Botafogo na liderança do campeonato, com 51 pontos. O Palmeiras tem 44 pontos, é o segundo. Em terceiro, com a vitória de ontem, o Bragantino assumiu a terceira colocação da competição com 42 pontos. O Grêmio é o quarto colocado com 40. Com o resultado do Bragantino, o Flamengo caiu para a quinta colocação. Dentro da zona do rebaixamento, 17º Santos, 24 pontos, 18º Vasco, 20 pontos, 19º América Mineiro, 17 pontos, e na lanterna o Coritiba, que ainda joga contra o Vasco com 14 pontos. É a situação de momento aí da equipe, aliás, situação de momento, né, da classificação do Brasileirão. Claro que amanhã a gente volta e traz todas as informações aí da quinta-feira, o que aconteceu nessa quarta-feira aí, nessa noite, ou tarde e noite também, de quarta-feira, a gente traz para vocês amanhã, aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, recheado assim, ó, de muita informação. Se gostou, já sabe, deixa aí a sua curtida, comente, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, belezinha? Tem lá o sininho de notificações também para você escolher todas, né? Marque lá em todas que o YouTube vai te avisar aí, viu, menino? Vai te avisar, menina, que tem vídeo novo aqui no canal. Aí você corre para cá, né? Para assistir os nossos conteúdos, as nossas notícias. Se você gosta de notícia de futebol, se você gosta de notícia do nosso cotidiano, a gente traz para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista, às 18 horas. Daqui a pouco, portanto, tem o nosso segundo vídeo, o vídeo de fechamento desta quarta-feira aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Perde não! Abraço para você, beijo no coração e até daqui a pouquinho, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Beijão no coração!